Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Vamos falar hoje de growth, vamos falar de SEO, porque a gente é orgânico, a gente vai falar de muita coisa. A galera com certeza já sabe quem está com a gente aqui pela thumb, mas a gente vai apresentar, logicamente, ao meu lado ele. Quem está ao meu lado? Patrocínio da Lacta, o diamante negro da Analytics. É triste, né? Mais Que uma triste, vez sendo cara. apresentado como diamante negro. Pô, mas a Lacta tá patrocinando agora. Tá mesmo? A galera não tem noção. Vou esperar o Pix da Lacta, então. Obrigado, Acabou a querido, mas criatividade foi do ótimo. Esteves, ele tá repetindo Eu já piada, velho. tem tempo, agora eu só chamo Diamante Negro Super Choque. Já tá Perdeu, bom. acabou, Porque, acabou. inclusive, Tá foi que ótimo. pegou. A galera te chama dessa forma. Já. Sim, cara. Então tá bom. Como sempre, você já ouviu o tostão da voz de Dom Rafael Corleone. Seja bem-vindo. Muito obrigado, uma honra mais uma vez estar aqui A honra é com os nossa. senhores. Deixa o microfone aí, menino. Não, Já quebrou o bagulho uma vez, vai quebrar. Já de novo. quebrou mesmo. Olha lá, tá crepe lá, o cara já quebrou o negócio antes da gravação. Seja bem-vindo, meu camarada sequestrado do Web Summit Exatamente. para vir palestrar. Gente que deu uma de Dom Vitor Corleone pra você. Tava ali andando de boa, vem tomar um café com a gente no caminho, eu te explico. Três A hora que caras tiraram o saco da encapuçados. cabeça, eu tava aqui. Seja bem-vindo, meu camarada. Se apresenta pra quem não te conhece, fala da Web Estratégica também. Apresenta aí pra galera. Eu acho meio difícil alguém não conhecer, principalmente falando de, Tem muita falando gente de que não conhece. conteúdo e SEO. Bom, eu sou o Rafael, 43 anos, pai do Pedro e da Carol, marido da Carla, tenho 2 enteados, o Enzo e o Luigi. Trabalho há 25 anos com digital. Alguns alunos já me chamam de Tiranossauro Rex. Essa você não conhecia ainda, né? Fui trollado no grupo de alunos outro dia com montagem e tudo. Tiranossauro Mãozinha e Rex, tal. é muito bom. Aí que você vê o quanto os alunos têm uma ligação Com o professor, né? afetiva e desrespeitosa com a gente. E nos últimos 12 anos, eu trabalho especificamente com SEO e marketing de conteúdo na Web Estratégica. E nos últimos, deixa eu fazer a conta, 7 anos na nova escola de marketing que eu fundei junto com o Maurício Zani. Então são as duas coisas que eu mais gosto de fazer na vida, né? Desenvolver conteúdo e dar aula. Se eu pudesse, eu só daria aula, mas o professor tem que trabalhar também, Tem que né? trabalhar, né? Senão a gente Aquela mostra pergunta que não tem clássica. prática da teoria, né? Professor, o senhor também trabalha ou só dá aula? Eu também trabalho, além de dar aula. Seja bem-vindo, meu camarada. Antes de mais nada, eu vou fazer um pitch dos patrocinadores muito rápido aqui, né, Luciano? Muito rápido. Coffee Mais, muito forte. Drip Coffee. Tem Cápsula. cápsula, vai lançar café, talvez na semana desse Já podcast deve ter já lançado. lançou. Super crema de Nespresso, intensidade 10. Intensidade 10, muito bom. Inclusive, vai ser até Vai ser preta? Isso, Capinha. isso. Muito Boa. bom. Coffee Mais, o link tá aqui, 20% de desconto pra você. E pra você que gosta das estampas aqui da Métricas Voz, vocês sabem que eu e o Luciano, a gente anda pelos eventos de Totem Humano, né? A gente tá lá, Totem Humano todo adesivado. A gente não contente só de camisa, a gente tem até tatuagem, né? Sim. Pra estar mostrando o tempo todo, mas estamos aqui com a nossa estampa e a gente tem parceria com a Reserva Inc. 20% de desconto aqui na descrição pra quem quiser garantir qualquer peça nossa. Por quanto sai uma camisa? Quem vai Pô, comprar no desconto? dependendo da camisa, é por 59, 49. Arrego, né? Galera Camisa aqui. de qualidade da reserva. Pô. Exatamente. Boa. Muito boa. E por último, Aliás, eu tenho 2 que eu já ganhei de presente, são excelentes. E dessa daqui eu tenho não só a camiseta, como a caneca, que fica lá na minha mesa. cara, você tá completando os colecionáveis. É, Daqui a pouco você bota isso pra vender como NFT, pô. Museu Métricas Bosch. A gente monta lá um pedestalzinho, né? E por último, ó, quer aprender tudo sobre Digital Analytics do zero ao avançado, GA4, Optimize, testes AB, Excel, você pode aprender sobre integração, Subiu lá o curso de Google Tag Tag Manager que vocês Studio, pediram pra cacete. Então, Looker Studio, vai lá tudo fazer. tá lá. Link na descrição, garanta pelo preço. pra antes isso que não tem mude. desconto não, tá? Vai lá e Só compra. garante antes que mude, que o preço pode Exatamente. Uma aumentar idade ainda. Pode mais aumentar. desconto? Não, tem mais dá, desconto. já mano. é Já é de barato graça. demais. Já é de Acabou. graça. Agora a gente faz o desconto ao contrário, vai aumentar o preço já já. Vai, é justo. Vamos lá para o nosso papo agora com a Benção aqui. Vai ser um papo maravilhoso, porque além de ser amigo, a gente vai rir. E Sim. ele gosta de dar as patadas, igual a gente. Uhum. Então a gente já começa com as paradas. Vai ser a Jaque do time de Delicado conteúdo tá como um feliz. rinoceronte numa loja de Não, a cristais. Jaque do time de conteúdo tá felizona, porque o que vai ter de corte nesse podcast aqui vai ser maravilhoso. A gente vai subir top Aliás, 1. a gente até já combinou camiseta nova Já. no caminho, né? Mas não vamos adiantar o rolê, deixa sair. Vamos lá. Quais as mudanças que esse cenário de métricas você tem visto está impactando o mercado de digital como um todo? Assim? Qual a sua visão sobre essas mudanças do cenário de métricas como um todo e o impacto que a gente tem tido disso no mercado de digital? Cara, citando o muso do fitness brasileiro, Paulo Musi, né?
Agora todo mundo tem que ser Você é adultinho. adultinho, né? Vamos ser adultinho, né? Tem um vídeo que ele soltou essa e, cara, virou um meme pra mim, assim, maravilhoso. Vamos ser adultinho, é bom. A gente tá avisando isso, não é de hoje. Pô, todo mundo que tá no digital, trabalhando com todos os canais, tá avisando que ia chegar uma hora que a mídia ia ficar insustentável. E aí precisou vir a pandemia e dar o soco na cara de todo mundo. Tem mais anunciante do que tem inventário, então tem mais gente querendo gastar dinheiro online e fazer mídia do que tem lugar para exibir anúncio. E aí todo mundo teve que começar a prestar atenção no que funciona, porque ficou Perfeito. caro demais. Uma das frases que a gente vai fazer a nossa camiseta lá, meu CAC é menor que o seu. E assim, de repente, CAC e LTV Do nada. batendo nas caixas, que vou derrubar o Mas café pode no chegar chão. pro lado até se quiser. Não. Ontem a gente falou com o pessoal da Coffee Falou, Mais né? lá. E aí, de repente, o vocabulário de todo mundo foi dominado pelo CAC e pelo LTV. Aumento Que antes era uma coisa que estava muito restrita ali ao mundo de tech, de startups, de SaaS, mas pô, Que precisa gerar isso muito rápido, né? e LTV vem lá dos anos 60, Exato. 70. Do Isso nada velho esse no negócio marketing de já, é uma alto- coisa que todo mundo deveria saber de cor. Exato. E aí uma discussão que está acontecendo agora, né, segundo trimestre de 2023, muito por conta da mudança agora para o GA4, do fim do Universal, que a galera que acompanha você está mais do que Se não tá também... acostumada com isso, né? Se não- Sonha com isso, se- fecha o olho, tá tatuado na pálpebra, GA4, dia 1º de julho, né? Faltam X Dia dias. 30 de junho ninguém nem dorme, Não dorme, né? não. Enfim. E aí a discussão de atribuição veio à tona depois de 10 anos. Eu lembro de um artigo que eu escrevi em 2014 no blog do Afiliados Brasil. Esse artigo morou na primeira posição do Google para métricas de atribuição, algum termo assim, durante uns 7 anos. Né? Aí agora alguém finalmente foi lá e pegou o primeiro lugar, acho que são vocês. Que já falava disso. Que, porra, first click, last click é muito júnior, né? É muito quinta série medir as coisas dessa forma. E agora o mercado vai ser obrigado a amadurecer e olhar para as métricas de uma forma mais completa, de uma forma mais decente. É natural que para você fazer branding, para você atrair um cliente pela primeira vez, você meça o first click para saber o que está gerando o primeiro contato com a marca. Perfeito. É natural que você tenha que medir o last click para você entender qual foi o retargeting, o remarketing, uma campanha que pegou aquele cliente que já conhece teu brand, já conhece tua proposta de valor, já conhece o produto, já conhece os concorrentes, escolheu comprar de você, foi lá, clicou e comprou. Agora, existe uma jornada para isso acontecer que pode levar algumas semanas, como pode levar meses ou mais de um ano. Em clientes nossos, o que a gente já mediu, por exemplo? O conteúdo do blog, do hub de conteúdo, participa de 38% dessa jornada. Cara, 38% não é dispensável. Não, coisa pra caramba. Quem consumiu o conteúdo, ou o hub de conteúdo, ou o blog, ou uma landing page explicando um produto, um serviço, converte 40% mais do que quem não consumiu o conteúdo. E agora os gestores, os heads, os gerentes, os diretores, agora isso chegou no C-level, né? Esse é o lado Perfeito. interessante da coisa, estão tendo que entender isso. Não dá mais para você despejar dinheiro em ações, em influenciadores, em patrocínios, em mídia aleatoriamente, e falar, vou fazer um teste no TikTok e vou lá queimar 100k. Agora você tem que mostrar de onde vem o resultado, e você, antes de mostrar, você tem que saber de onde vem o resultado. Então, a principal coisa que a gente tem visto esse ano é esse amadurecimento. De repente, todo mundo foi obrigado a empurrar a vaquinha do precipício e trabalhar que nem adulto. E, pô, a gente já vem avisando isso faz uma década. A discussão não é de hoje. E eu nem sou especialista nisso, e o artigo era de 2014, faz 9 anos. E agora todo mundo está tendo que olhar para isso. E aí, só para fechar esse ciclo, recentemente o CEO de um cliente nosso, que é uma mega varejista, deu os parabéns para o time de aquisição orgânica, especificamente para o time de SEO, e falou, vocês levaram o nosso negócio para outro nível, para outro patamar. E eles estão sendo pressionados por um monte de empresa chinesa que não paga imposto, essa treta toda aí que está acontecendo no mercado também. Então, o C-Level, o CEO está olhando para o SEO, né, para fazer o trocadilho besta. Finalmente, o chefe da porra toda, né, o cara que assina o cheque, tá olhando
para o canal orgânico, Sim. tá olhando para aquisição recorrente, tá olhando para sustentabilidade. E eu gosto de uma outra frase do André Siqueira, que ele fala: acabou o marketing de fazer fumaça, né? Não dá mais para fazer fumaça colorida e beleza, vamos embora. Né? O dinheiro ficou caro. Todos os concorrentes estão online, todas as empresas estão online. O Google só tem 10 resultados ali na primeira página. Disputar audiência nas redes sociais com influencers Difícil pra caralho. é extremamente difícil. Se a gente olhar a quantidade de seguidores que a Anitta tem, é mais Absurdo. do que a população de mais de 150 países no mundo. Sabe? É surreal o É negócio. bizarro, Então, é bizarro. só que, por outro lado, você tem uma grande nuvem aí na hora de gerar resultado. Né? Gera visibilidade, gera audiência, gera impacto, mas gera venda. Como é que a gente mede isso? Então, ver essa conversa vindo para a mesa com esse nível de maturidade, eu acho que é a mudança mais importante de 2023. E é muito louco, porque antes disso até, e assim, muito maneiro que a gente tá nesse momento agora, mas a gente já teve algumas movimentações anteriores de empresas comprando canais de conteúdo. Então, Sim. o cara compra o canal de conteúdo justamente com essa estratégia de, Sim. pô, se eu tiver ali gerando e tendo essa audiência desse cara, eu consigo diminuir esse diabo desse CAC Exato. aqui, uma vez que agora eu sou dono da mídia, e várias empresas fizeram isso, tanto lá fora quanto aqui também, É né? o processo de Auna de mídia, né? Que acho Sim. que é o que a web fez muito para o seu próprio processo e a gente faz com a capilaridade de canais também, né? Sim, com certeza. Então, o podcast, o blog, Instagram, LinkedIn, newsletter, tudo isso é a forma como a gente faz para estar em várias mídias que são próprias, que eu não preciso anunciar para estar lá. Eu consigo produzir o meu conteúdo, estar bem com esse meu conteúdo, trazer a audiência para o meu lado e eu tenho um CAC muito mais baixo. E aí a gente chega no número de hoje, por exemplo, quando a gente fala basicamente do Prime, que é uma das linhas de serviço nossa, né, que é a plataforma de ensino, 56% dos assinantes vêm da parte de conteúdo como um todo. A gente fala de conteúdo como um todo, beleza. E quando eu falo da parte de B2B, que são os nossos serviços de consultoria para empresas e tal, cara, a Marina, ela recebe 6 contatos por semana vindo só do blog. Em alguns momentos, quando um podcast vai mais firme do que o outro e tal, a gente aumenta. Já teve momentos de 16 contatos por semana para receber, que a gente recebe por e-mail ali, que a Marina marca contato. Então, se você parar para pensar, a gente, acho que a bolha que a gente pode ter como negócio para furar, que é o que a gente tem projetado aqui, e aumentar as nossas receitas, é a prospecção ativa. Porque essa parte do que a gente chama de inside sales ali, né, o inbound, como a gente fala, o conteúdo por si só, a gente conseguiu fazer nesses 9 anos aí e aumentando um pouco mais ele com essa capilaridade. Isso faz com que o CAC seja menor, porque a gente anuncia também nesses lugares. A gente não é dependente do Google e do Facebook. E aí Cara, tem um gancho fenomenal aí. Quando a gente fala de prospecção ativa, eu mudaria a forma de descrever isso. É Perfeito. relacionamento. Perfeito. Esse lead já está na sua base, esse cliente já é seu, ele só não comprou ainda. Perfeito. Se você se relacionar com ele, ele vai comprar de você. Perfeito. Então, o que ele espera é esse contato humanizado. Exato. Né? Que é o... E aí, não é um chatbot Sim, falando não, com ele, é exato. uma pessoa indo ali e aprofundando esse relacionamento. Ele já consumiu o blog, ele já consome a newsletter, ele já consome o podcast. E aí, Isso a é hora que perfeito. você vai lá e fala, olha, eu acho que para o teu momento profissional, baseado nesse contato aqui que você respondeu, você precisa disso aqui. Aí você se relaciona, que eu acho que é muito Exato. diferente do conceito que o nosso mercado está De absorvendo chamar de pra prospecção, vender. que Pode é, crer. que, enfim. E eu acho que demorou ainda até, tem... porque assim, dentro desse cenário tem algo que a gente já conversou algumas vezes nos bastidores com o Reis, que era de ter uma linha de receita, não, mas de custo que fosse sustentável, sacou? Cara. Então, o lance de você. E acaba a gente fez isso muito dentro da Métricas Boss durante esses 9 anos, mas pô, eu vou gerar conteúdo num nível absurdo que não tem como o cara passar pelo assunto de A4 sem em algum momento ele ter visto alguma coisa da Métricas Boss, sacou? E isso automaticamente traz essa linha sustentável de receita no final das volta contas, essa né? parte Você de... fez parte da jornada dele, Exatamente. é natural que ele confie em você. E é bizarro, porque acaba que a gente existir levanta, inclusive, bolas para serem cortadas por outras pessoas também. Exato. Porque tem de gente que cota com a gente, entende tudo com a gente, é treinado por nós e fecha com outras empresas no cenário geral. Assim, é quase como se a gente estivesse alimentando um ecossistema sustentável que ajuda geral. Sim. No final das E contas. essa parte de relacionamento que o Regis falou vai de encontro com as outras ações que a gente acaba fazendo. Que é, poxa, a gente vai estar no E-Commerce Brasil, a gente tem alguns ingressos, a gente chama a pessoa para estar lá no fórum, depois bater um papo com a gente no stand. A gente fez o episódio 100.
Aqui no Rio, convidamos, parceiros, convidamos assinantes, convidamos clientes, e a galera esteve com a gente. Então a gente se relaciona de alguma outra forma É também. realmente o conceito Exato, de comunidade. exato. E tem um outro gancho muito legal no que você falou. Eu lembro de um case de muitos anos atrás, quando o Rupert Murdoch, que é um investidor mega agressivo, saiu comprando vários jornais no mundo. Eu não vou lembrar os nomes agora, mas ele comprou o maior jornal australiano, acho que comprou o Boston Globe. Depois, os founders do Google compraram jornais também. O founder da Amazon comprou jornal. Então, quando você detém a mídia... Desculpa, mas o Elon Musk comprou o Twitter. Você quer retenção da mídia maior do que essa, tá ligado? Quando você detém a mídia, quando você detém a geração de informação e quando você detém o canal de conteúdo, é natural que você consiga formar opinião, que você consiga construir direcionamento, que você consiga atrair ou direcionar a atenção das pessoas. Uhum. E aí vem um pensamento que é antecedente a isso, acho que é a raiz de marketing de conteúdo, que é o thought leadership, a liderança de pensamento. Em vez de você seguir Perfeito. tendência, você Você direciona a lança a tendência. tendência. Você cria a narrativa quando o que Musk você tem quiser, o isso é Twitter, louco. ele direciona a narrativa política. Ele direciona e política não só nos Estados Unidos, em vários países, né? No Brasil, acho que grande parte de quem usa o Twitter acompanha o cenário político, acompanha algum político de um ou de outro lado, né? Então, sim, essa não é uma estratégia nova, né? Há 150 anos ou mais, quem detém o poder, quem detém a mídia, detém o poder. Perfeito. Né? Então, quem detém os meios de comunicação, quem gera conteúdo é quem direciona o mercado. Quem entendeu esse jogo saiu na frente. Não é à toa que Magalu foi lá e comprou o Jovem Nerd. Canaltech. Canaltech. Ele pegou os formadores de opinião, aqueles que conversam com o público tech e que formam opinião, que direcionam o que esse público compra, e ela adquiriu essa audiência e não mexeu. Falou, continua fazendo o que você faz de bom. Né? O Canaltech já era o maior afiliado da Magalu. Aí passou a ser do grupo. Né? Faz todo sentido. Jovem Nerd tem um relacionamento profundo com uma comunidade. Absurdo. Gera conteúdo. Aquilo Não, faz e com uma a comunidade liderança com de alto pensamento. poder de consumo, assim. Ainda tem essa. Tem vários estudos que provam que a comunidade geek ela tem um poder de consumo muito grande. E aí é aquele lance, né? Tipo, eu vendo celular, eu comprei o Canaltech, é óbvio, sabe? É quase. igual o Kabum também. Exatamente, é quase como se, tipo, cara, não é nem algo genial, sacou? tipo, Porque, tipo, é tão já óbvio. era a linha de Pra raciocínio. gente é óbvio, mas é interessante esse momento pós-pandemia, né, em que o digital virou o centro da discussão, em que todo mundo que não tinha ido para o digital ainda foi obrigado a ir, não tinha alternativa. Era ir para o digital ou quebrar. E aí o e-commerce cresceu, sei lá, 43%, 46% nesses 2 anos. E a projeção para o fim da década é de ainda crescer mais 73%. Assim, é muito crescimento. E é natural, as pessoas vão adotando aquele comportamento de consumo. E o grande jogo, que é o que a gente começou a discussão, é que como é que eu meço isso? Né? Da onde vem a pessoa que compra e por onde ela passou ao longo da jornada. Eu acho que o que muda daqui para frente é isso. É parar de olhar as métricas óbvias, né? First click, last click, e olhar para a jornada. Né? E a tal da jornada do cliente, cada um defende a jornada de um jeito, né? Cada um vai explicar a jornada puxando a sardinha para o seu lado, né? Mas aí é um outro momento de amadurecimento, né? Eu concordo e acho que tem um ponto que você falou que me leva a uma segunda pergunta, que é, eu acredito que essas conversas que a gente está tendo, cada vez mais a gente vê CMO, CFO, CEOs, sabendo um pouco mais sobre essa parte. Você acredita de fato que a gente está começando a ver esses C-levels de fato entendendo o que a gente faz? E aí, o que a gente faz, eu digo em performance, eu digo em conteúdo, eu digo em analytics, eu digo em dados, nessa frente como um todo, porque muitas vezes a gente ainda vê algumas situações, mas eu acredito que hoje em dia vê um pouco menos. São situações de, cara, uma situação aconteceu com uma aluna nossa. Ela fez o curso com a gente, adorou, só que ela é de SEO, ela não é de Analytics. Só que ela pra mim, ela demonstrou uma proatividade fodida. Ela fez do próprio bolso um curso de GA4, aprendeu sobre isso. Durante o curso, descobriu que o GA4 da empresa dela, que é uma big company, tava cagado, levou pra diretoria, e a diretoria falou, beleza, a gente não tem budget pra isso. Ela, mas como é que a gente vai ter que dar do cagado? E aí ele falou, beleza, então me explica como que isso ajuda a gente e por que isso ajuda a gente. Ou seja, uma big company pedindo isso. Mas a gente também vê outros casos, que são casos de, não, meu CEO falou sobre essa mudança do Google Analytics aí, como a gente não paga a ferramenta, ele sabe que essa é gratuita, a gente precisa se precaver para não perder, ou seja, veio de cima. Você acredita que isso está acontecendo mais?
Tá, e eu acho que assim, é natural. Vamos pegar, o nascimento da internet comercial. O primeiro domínio registrado no Brasil foi do Bradesco em 1994, mas a internet comercial abriu para o público em 95. Então a gente está quase em 30 anos de internet. Descontando 2, a gente tem aí 27, 28 anos de digital. Outro dia fizeram essa conta comigo, eu achei muito legal, que a explosão do digital, a virada de chave no Brasil foi em 2011. Foi quando o Facebook explodiu. E naquele ano aconteceu uma coisa muito interessante. Foi a primeira vez em que a Nike anunciou mais no digital do que no tradicional. Que até então a gente chamava de offline. Né? Ainda tinha aquela coisa do online e offline e tal. E isso acendeu para o mercado publicitário, para o mercado de mídia, de comunicação, de marketing, a flag, né? A bandeira vermelha lá. Vamos prestar atenção nisso aí. Então, se a gente for pensar por essa conta, o digital tem 12 anos. Né? Ainda é uma criança. A maior parte das graduações ainda não tinha incorporado o digital até ali 2015 e 2016. Eu concordo muito contigo. Eu aprendi e-mail marketing numa sala de aula, um quadro negro, o professor desenhou um e-mail, falou, aqui é o cabeçalho, aqui é o rodapé. E isso em que ano? E, porra, caralho, 10 anos. 10 anos. Então, assim, a gente ainda estava ensinando as coisas de um jeito bem pré-histórico. Os MBAs, eu lembro que em 2011, quando eu entrei no MBA da FGV, eu fiz o MBA de marketing tradicional. Porque como eu já trabalhava no digital desde 97, eu queria conhecer o outro lado da história, né? E foi muito proveitoso. Naquela época, o Nino Carvalho já estava lançando o MBA de marketing digital da FGV, que foi um marco. 2011. Então isso tem 12 anos. A gente só começou a formar gente com o maior conhecimento de digital nessa última década e mais uma gordurinha ali de 20%. Aí vamos pensar na idade desses executivos. A grosso modo, num arredondamento bem estúpido, dos seus 20 aos 35 anos, você tipicamente é o analista. Né? Você é o cara que faz o trabalho. Dos 35 até uns 45, você começa a subir para posições de liderança. Coordenação, supervisão, gerência, gerência. Né? Dos 45 para frente, você começa a alcançar lá as posições de diretoria e os C-levels. Então, o público que hoje tem 45 anos e que está chegando nessas posições foi educado aí nesses últimos 20 anos. Faz total sentido. Então, você não tem ainda uma geração com idade suficiente para ser nativa digital. Para que o nativo digital, que já cresceu com celular, com iPad na mão, no mundo dos apps e coisa e tal, chegue nessa posição, ainda vai mais uma década pela frente. Perfeito. Então, agora é que a gente está vendo essa ascensão de profissionais que já cresceram no mundo que era digital e que, para eles, algumas coisas já são naturais. Né? É uma mudança muito grande. Eu vejo isso nos meus filhos, que eles têm 8 anos de diferença. Carol tem 16, o Pedro vai fazer 8 agora em julho. Quando a Carol nasceu, foi no mesmo ano que o iPad foi criado, 2007. Ela foi ter o primeiro celular dela ali nos 13 anos. Isso faz 3 anos. A gente sempre controlou muito o acesso. Ela tinha, a mãe dela tinha um iPad, deixava ela usar de vez em quando, mas era um volume controlado. O Pedro, agora a gente está deixando ele começar a ter contato com tela. Então ele viciou lá em cartinha de Pokémon, a gente brinca de cartinha física. Aí ele descobriu que tem o Pokémon GO, ele tem um limite ali de 30 minutos em que ele pode brincar de Pokémon GO. E ele mesmo tem uma frase muito legal que ele fala, mais vida real e menos videogame. É dele, a gente não ensinou. É um barato. Mas ele é um nativo digital. Ele já cresceu nesse ambiente. Perfeito. A Carolina, quando foi alfabetizada, já existia todo esse ambiente. Para ela é natural. A gente foi aprender a usar isso na idade adulta. Sim. Então, e aí vem o cenário, né? Tem a questão do contexto de mercado também. A hora que vem a pandemia e achata todo mundo, cara, todo mundo levou tapa na cara na pandemia. Ninguém passou ileso. Né? Ninguém falou, não, eu estava com tudo pronto, com tudo tagueado, com tudo integrado, meu omnichannel, meu omni-message, meu omni... Você tá falando da pandemia até hoje, pô. Cara, assim, agora o conceito de maturidade digital também está se espalhando bastante e tal. O Google já tem toda uma área de treinamento de maturidade digital, whatever. Então agora é que esse conceito subiu, né? E isso, vamos botar que foi de 2020 para frente. Mas é importante, porque agora essas lideranças, pelo menos a equipe que trabalha diretamente com eles, já tem isso naturalmente, e aí isso vai subindo, né? Isso começa a aparecer nos relatórios, isso começa a aparecer... Eles são obrigados a olhar para os canais que funcionam,
A gente vê essa crise do varejo brasileiro Uhum. agora. Metade das empresas de capital aberto estão amplamente endividadas, né? Estão tendo que fazer emissão de ação para captar investimento, emissão de debenture para conseguir pagar a dívida que eles estão rolando dívida. Perfeito. E não tem perspectiva de equilibrar. Então, a hora que o dinheiro seca, aí, citando de novo o Muso, Paulo Musi, a gente tem que ser adultinho. Né? Então, a gente tem que começar a olhar para as coisas com responsabilidade. Não dá para torrar dinheiro. E Você tem tem um que quê saber para também onde o dinheiro vai e de onde o dinheiro vem. Perfeito. E tem um quê também da quantidade de investimento que foi feito lá atrás e que agora começam os paybacks dos primeiros 10 anos, sacou? Que a galera agora tem que E aí esse dinheiro, só pra poder juntar com o que você falou, porque isso também faz muito sentido em relação a, pô, beleza, então agora que o dinheiro secou e talvez eu já peguei a segunda, terceira rodada de investimento, eu não tenho mais de onde tirar dinheiro, sacou? Vamos tentar fazer isso aqui do jeito certo pra gente poder tentar diminuir o custo e achar uma oportunidade interna. Lucrar, né? Exatamente. E o brasileiro faz isso por natureza, né? Sim. O salário é limitado e a quantidade de boleto é ilimitada. Né? Então, da onde você vai tirar? Né? Se você quer pagar uma coisa, você tem que tirar de outro lugar. É a vida do brasileiro, é isso. Então, essa semana saíram várias notícias também da população americana endividada, em, tipo, acho que é 60% do PIB, é um valor absurdo, né? Que a família média americana deve lá $6.000. Cara, muito dinheiro, né? A hora que você pega o tamanho da população e coisa e tal, eu não tenho os números de cabeça, mas eu li a notícia, assim, é bem, bem assustador. Então, o brasileiro já faz isso naturalmente, né? A gente já tem que pagar muito boleto com pouco dinheiro. Uhum. Agora a gente vai ter que fazer isso no trabalho também. Não tem mais dinheiro à vontade. Cara, né? A era das vagas de startup com piscina de bolinha, escorregador, mesa de ping-pong. Falou, filho, comida à boa vontade. brincadeira. Agora é o mundo dos adultos, querido. Não adianta mais você querer E é contratar bizarro, a gente. porque a primeira bolha não ensinou o suficiente, sacou? Porque já teve uma outra bolha Exato. de Mas é startup e não cíclico, né? É cíclico. A história se repete. Quem não aprende as lições se ferra de novo. Não Mas tem jeito. eu tenho visto, eu não sei na sua opinião, mas a gente ano passado, não sei se foi ano passado ou retrasado, e é esse histórico, eu peço desculpa por não lembrar, mas a Reserva, marca de roupa, contratou a gente para dar um treinamento sobre, não era sobre Analytics, sacou? Mas sobre métricas e como o Google Analytics podia ser o caminho para ajudar as Uma áreas. ferramenta para A isso. ferramenta de fato como meio, né? E aí, tava junto da gente o time de growth, time de marketing, time comercial e o time de produto. Só que o produto não é o produto que a galera tá imaginando, produto digital. Não, produto mesmo. A galera que faz camisa, tênis, a porra toda. E ali eu falei assim, cara, aqui nesse treinamento, além de eu falar de métricas, eu tenho oportunidade. E a reserva tá talvez enxergando isso. Eu tô dando a reserva porque a gente tem o treinamento lá, não Sim. por outra coisa. Não, e vocês têm a proximidade, conhecem, atendem, faz... Basicamente, a gente percebeu que eles estavam tentando fazer uma integração entre canais. Que é, cara, deixa o comercial entender como que a má escolha e má decisão na compra de estoque ou no gerenciamento disso, de um produto, afeta a venda do time de marketing. Deixa a marketing entender como que o produto pensa o produto e como que eles podem se falar melhor para que marketing empodere com dados o produto e produto empodere de informações o marketing. Que os dois empoderem de informação comercial, para o comercial trazer informação melhor, o produto está alinhado. Então isso tudo pode ser conversado, porque eu posso chegar para o time comercial e falar, olha só, a gente tem muito acesso num tênis XPTO aqui. Só que o nosso tamanho que mais vende no site, não estou falando da loja aqui, no site é o 42. E a gente está tendo muito acesso. Por não ter o 42, a nossa taxa de pessoas que não vão para o carrinho é de X%. Ou seja, X% das pessoas estão desistindo. Vão comprar mais desse produto? Sabe o que dói? Você acha que isso está acontecendo mais? Dói no coração. Tá curtindo o episódio? Tem muito mais conteúdo como esse aqui lá no Métricas Boss Prime, a nossa plataforma exclusiva com tudo sobre Digital Analytics para você. São mais de 20 cursos e mais de 400 horas de conteúdo prático, direto ao ponto e sem enrolação. Você vai aprender sobre Analytics, Google Tag Manager, Google Analytics 4, Looker Studio, ou seja, as melhores ferramentas do mercado e muito mais. E sabe o quanto que você vai pagar por tudo isso? E aí é bizarro quanto você vai pagar por tudo isso. Menos de R$1,50 por dia, ou seja, menos de R$1,50 por dia. R$1,50. É brincadeira esse preço, né? Você vai aprender tudo sobre a área de dados com os profissionais que sabem de verdade, com décadas de experiência no mercado. E vai assistir quando e onde você quiser. Vai lá no prime.metricasboss.com.br agora e faça a sua assinatura antes que o preço suba, e ele vai subir. Já assinou? Então vamos voltar pro podcast. Eu acho que tá acontecendo mais.
E é incrível como é cíclico. A história se repete de novo. Pô, Lei de Pareto. Tem 2 caras que pra mim nunca erram. Maslow e Pareto. Pô. Cara, o Maslow na questão do comportamento humano Perfeito. e da hierarquia de necessidades, a vulgarmente conhecida pirâmide de Maslow, né, altamente distorcida e mal interpretada, e Pareto com a regra 80-20. Perfeito. Você vai ter aqueles produtos outliers, então vou chutar, por exemplo, reserva tem 1000 SKUs, tem 1000 produtos diferentes. Você vai ter lá os 10 outliers, aquele produto que vende a rodo, mas você vai ter o 80-20. Poxa, se vendas retroalimenta marketing com os produtos que estão despontando, você pode entender o que é que existe naqueles produtos que pode ser replicado e criar mais produtos naquela linha. A Nike faz isso faz 30 anos, né? Da mesma forma, você pode descobrir os produtos que estão convertendo menos e entender o que eles têm em comum e descontinuar a reprodução daquilo. Quem faz isso muito bem no mundo de moda é a Zara. A Zara, perfeito. A Zara faz várias pequenas linhas, descobre aquela que vendeu bem e aí mete o pé e escala aquilo ali. Perfeito. Agora vamos voltar para o passado. Cara, matriz BCG é o básico. Só que o pessoal de marketing tem gente ouvindo não sabe, acha que é vacina, sabe? Pelo amor de aquela Deus, da queloide. É uma matriz básica de 4 pontos, né? O produto que é dúvida, é uma aposta. A vaca leite, a estrela, né? Que é o outlier, esse produto que vende muito e que te gera muita margem. A vaca leiteira, que é aquele produto classicão, que já tá ali na linha, que não tem erro, que sempre vai sair. Mais margem, inclusive. Né? E o abacaxi, né? Antigamente falava isso do cachorro velho, mas hoje pega muito mal, né? O abacaxi é aquele produto que você fala, putz, cara, por que eu ainda tô fabricando essa coisa? Por que eu ainda tenho isso? Pô, matriz BCG, bicho, tem décadas. Né? Pelo menos 2. Aí alguém dá um Google lá e pega o ano dela direitinho. Mas vamos voltar mais ainda no tempo. Anos 80. Don Schultz, comunicação integrada de marketing. Cara, eu acho bizarro a gente separar marketing e vendas. É um processo cíclico. Você não pode ter isso em 2 departamentos competindo um com o outro. O diretor de vendas não se dá bem com o diretor de marketing. E normalmente vendas reclama que marketing gera lead ruim, marketing reclama que vendas não sabe vender para os leads qualificados. E aí fica essa disputa como se fossem empresas diferentes. Perfeito. Meu irmão, é a mesma empresa, filho. Quem paga o salário de todo mundo aqui é o mesmo negócio. A gente não é adversário, a gente trabalha junto, cara. É um ciclo. E essa inteligência, né, usar as métricas, usar a estatística, usar o entendimento de portfólio, é o que fez grandes empresas serem grandes empresas. Perfeito. Quantos produtos a Microsoft tem? Há quantos anos? E continua líder de mercado. A ação no mês passado subiu 20 e tantos %. Dei sorte de comprar pouco antes de estourar. Todas as empresas, o Google, quantos produtos o Google teve, quantos produtos ele descontinuou. Né? Hoje a gente fala do Google Workspace, volta lá para 2009, foi o Google Wave, que não pegou, deu tudo errado. Eles salvaram o quê? Um pedaço do produto que era bom, que era o Google Meet, que antes virou Google Hangouts, depois evoluiu para o Meet, depois foi incorporado no Workspace. Então tem uma linha de aprendizado de produtos que micaram e produtos que deram certo. A única coisa que o Google nunca acertou foi uma rede social. Rede social, porra. Já tentaram só o Orkut, vezes, né? Eles mas até o Facebook no muro. Cara, mas ainda assim consegue extrair informação disso, porque consegue municiar várias outras ferramentas em cima do usuário logado, entre aspas. Aí a pessoa fala, mas foi um fracasso. Não, foi um aprendizado. E daquele aprendizado saiu uma coisa ali que hoje virou a galera tem um cemitério de ferramentas que o Google descontinuou. Só pesquisar na internet, eu não vou lembrar o site agora, mas tem um site que é exatamente isso. Ele diz todas as ferramentas e quando que o Google descontinuou ela. E ainda tem outro ponto, eu gosto muito de basquete, recentemente o Giannis Antetokounmpo, ele foi entrevistado porque o Milwaukee Bucks foi eliminado. Nossa, essa entrevista é maravilhosa. Essa daí é um tiro, não é um tapa na cara, é um tiro. Cara, e a analogia que ele dá é maravilhosa. Aliás, tem que botar o link na descrição aqui pra todo mundo ver. Essa entrevista do Giannis Antetokounmpo é foda, porque ele faz o seguinte, você tá dizendo que a gente fracassou porque a gente não avançou. O jornalista pergunta pra ele, essa temporada foi um total fracasso? Foi um total fracasso. Ele tá dizendo que a gente fracassou porque a gente não avançou. Você é promovido na tua empresa todo ano? Eu poderia dizer que teu ano foi um fracasso? Exatamente isso. Não, a gente também aprendeu. A gente tá no processo de evolução. A gente tá evoluindo para outro time. E existe também uma má visão, na minha concepção, do fracasso, que às vezes parece que a gente fracassou porque a gente foi incompetente. Não, a gente pode ter fracassado porque outro foi competente mais do que a gente num certo momento, ali agora. Não, e às vezes quando que o fracasso diretamente é algo ruim, porque se você for pegar a quantidade de produtos que o Google criou depois de um fracasso,
Vai só falar que o Google só fracassou? Ele com Exatamente. certeza tem muito mais ferramentas dentro desse cemitério do que ferramentas ativas Total, hoje. pô. Mas no final das contas, o fracasso ele não é aproveitado, muito por causa... Não vira um ensino. né? Exatamente, Não muito vira porque o aprendizado. fracasso ele é quase que a carta de que você fez uma merda, mas é só porque você analisa com a perspectiva de que aquilo foi uma merda. Você tem que saber extrair o conhecimento em cima daquele fracasso para poder transformar aquilo numa Sim. outra coisa, tentar de E novo. essa aprender. visão Exatamente. cataclísmica das coisas, tipo, o Windows 95 dava tela azul. Tá, mas todo mundo usou, Todo evoluiu mundo. pro 98. Não, Aí qual- veio o ME, que qual foi o Windows pior que tem Windows agora? da história. Windows Nenhum, 11. faz 7 anos Windows que me 11? empurraram pro mundo Mac e eu É, então, consigo mas é o voltar. Windows Mas o Windows 11 ainda dá tela azul, né, Gabriel? De vez em quando, né? Então, mas isso transformou a Microsoft num fracasso? Lógico que não. Mesmo produto defeituoso, ele é muito bom. O Windows Millennium foi um fracasso. Não, me lembro que era uma coisa. Aquilo foi... Ah, esse podemos afirmar. Não, esse até a Microsoft. Mas assim, é a tal da cultura de experimentos do pessoal de growth. Perfeito. Tava falando ontem Perfeito. com o Lassance lá no Web Summit. E é um processo de marketing. Cara, o que a gente faz em Analytics, o que a gente faz em SEO, o que a gente faz em CRO há 15 anos é experimento, é teste AB. Sim. É testar a hipótese, descobrir o que funciona, jogar fora o que não funciona, aprende. Ciclo PDCA, também não é novo. PDCA, perfeito. Bicho, eu não sei a data. Alguém vai precisar dar um Google aí também e ver se é dos anos 80 ou 90. Mas é velho. Né? E, pô, planeja, executa, mensura, aprende. Faz de novo, né? Exatamente. Cara, não é novo. Então, assim, o pessoal dá um ar de novidade para as coisas. O que Growth fez? Primeiro, o Growth Hacking. Né? Usou o hype do hack, Do hack. né? Então, nossa... Aqui na Métricas a gente institucionalizou. A gente não fala hack, a gente fala macete. Sacada. Mas, enfim, pegou a cultura do hacker, né? E Boa. falou: nossa, a gente criou uma forma de crescer usando hacks, e aí a coisa cresceu, né? Virou um hype, chamou atenção, e depois isso já deu uma embalagem melhor. Né? A hora que você fala de cultura de experimento, de hack, de crescimento, de táticas inteligentes e rápidas e tal, isso chamou atenção. Essa embalagem já era muito mais sedutora do que você falar de SEO, falar de CRO, falar de Digital Analytics, que são assuntos áridos. Aí depois o Growth Hacking virou adultinho, né? Ele virou Growth Marketing, ou só Growth. Hoje as empresas têm áreas de growth. Quantas empresas têm áreas de growth? Várias. Agora, quantas empresas têm uma área de CRO? Uma área de Digital Analytics? Uma área de SEO? Pouquíssimas. O que eles fizeram? E Cara, pegaram o de... mesmo panetone, só que colocaram numa embalagem maravilhosa, que é a lição da Apple. Né? Faça um produto excelente, coloque numa embalagem maravilhosa, ele custa 4 vezes mais. Teu panetone é tão bom quanto o da Balduco, mas o da Copenhague é mais caro. O da Optner é mais caro ainda. E é meio bizarro chamar e ter uma área dentro de marketing chamada de growth, porque o papel do marketing é fazer o negócio crescer. É um contrassenso, mas é a coisa do ponto de vista. Aí a gente conecta o marketing com o storytelling. E eu amo aquele livro que vocês sempre recomendam ali, o Story Data. O Data Story pode crer, da Nancy Duarte. Cara, maravilhoso. Sim, maravilhoso. Tudo depende de como você conta a história. Então, a grande sabedoria da galera de Growth foi justamente isso, contar a mesma história que a gente conta, só que de uma forma muito mais sedutora, muito mais legal, muito mais inteligente. Mas volta na cultura da experimentação. A hora que você traz para dentro da empresa essa inteligência de experimentar, de testar, de estar disposto ao erro. Acho que o grande ponto disso é você estar disposto a errar e não penalizar o erro. Eu demorei muito tempo para entender o Steve Blank falando isso. Quando no Manual do Empreendedor é que ele fala de valorizar o erro, da cultura americana de não culpabilizar o erro. Né? Você não é culpado por errar, você é culpado por não fazer. E aí o Blank fala lá do vá para a rua, né? Vai conversar com os clientes. Eu acho genial a abertura do livro dele. E essa cultura do experimento, que foi o que alçou as startups também a esse nível endeusado, né? No pedestal, assim, que, nossa, as startups. Aí veio a crise agora e acabou o dinheiro, né? E quem sobrou? Quem estava sabendo trabalhar. Quem estava fazendo um bom trabalho. Quem estava dependendo só de mídia para inflar relatório, aí dançou na história. E aí, para citar um brasileiro, meu mestre, Romeu Buzarello, tive o prazer de dar um abraço nele ontem lá no Web Summit. Quero falar, inovar não é preciso. E é um trocadilho sensacional. Repetir é preciso, né? Você tem precisão em algo que você repete. Inovar não tem precisão.
Mas, logicamente, ele com a genialidade dele, inovar não é preciso. Né? A pessoa, não precisa inovar. Não, Não, é querido, que não tem precisão na inovação. Você tem que estar Perfeito. disposto a errar. Você tem que... Perfeito. Eu lembro de uma história dele quando ele estava na Tecnisa, ainda como diretor de marketing, antes dele ir para a diretoria de inovação, e eles fizeram um teste de atendimento na madrugada. Eles perceberam que tinha um volume de acessos muito grande ao site entre 11h30 da noite e 2 horas da manhã. E eles resolveram botar o pessoal de atendimento da Pra Tecnisa, que atender já esse era um horário. show, já era um sucesso o atendimento online deles, o corretor online, na madrugada. E rodaram isso durante alguns meses, não vou saber dizer agora quantos. E perceberam que não funcionou. As pessoas não queriam ser incomodadas nesse horário. Esse horário. Então era o paulistano que chegava muito tarde do trabalho, aí ia dar atenção para os filhos, dar banho, botar na cama. E aí só nesse horário, né, ele tinha tempo. Às vezes era mãe com bebê pequeno, aí o bebê dormia, ela trocava a fralda, dava mamadeira, aí que ela tinha um pouco de paz, aí ela ia fazer as coisas dela. Não que cuidar da criança não seja paz, mas é um outro tipo de paz. E aí resolveram testar. Não funcionou. Cara, sem problema nenhum. Voltaram atrás, tiraram a turma do atendimento à madrugada e ficaram no atendimento tradicional lá das 8 às 8. Então é genial essa visão. Sim. Né? Inovar não é preciso. Vamos testar. Não funcionou? Beleza, sem compromisso com o erro, gente. Encerra o projeto, segue pro próximo. Você falou uma parada que me lembrou uma professora de faculdade. Você falou sobre vai pra rua, entrevista, conversa com as pessoas. A professora da faculdade, Patrícia Bonfim, ela uma vez deu um trabalho pra galera. A gente falou, professora, mas como é que a gente vai fazer esse negócio? Ela, olha, eu vou explicar sobre o método TBC, beleza? Deixa eu explicar pra vocês assim, o método TBC, ele funciona da seguinte maneira, todo mundo levanta da cadeira. Aí todo mundo levantou, não entendendo nada dele. Beleza. O que vocês acabaram de fazer? Vocês acabaram de aplicar o método TBC na prática. Aí todo mundo, que porra é essa? Ela, tira a bunda da cadeira. Tira a bunda da cadeira e vai correr atrás, porra. Vambora. Aí geral. Sabe quando tu sente aquele tapa na cara que tu tomou em 30 segundos? Tu fala. Ela falou, porra, ela acabou de me dar um tapa na cara que realmente é só eu entrevistar a loja que tá aqui embaixo, mano. Que eu vou fazer meu trabalho de faculdade, sacou? Só tirar a bunda da cadeira. Tipo, nem tudo vai estar ali. Isso me leva a um ponto aqui, que é sobre essa conversa que a gente está tendo aqui, que acho que a gente está falando muito sobre maturidade digital, mais do que qualquer outra coisa. Isso me leva a um ponto sobre quando a gente começa a entrar, inclusive, nesses pontos mais paralelos, né? Na nossa opinião aqui de Métricas Boss, uma das nossas principais missões que a gente está tentando fazer com o podcast é mostrar que quando a gente olha para marketing digital, a gente sempre falou uma parada da diferença do marketing digital pro tradicional. E qual foi a primeira parada que todo mundo sempre falava, que foi a primeira coisa, que era o principal ponto que as pessoas faziam para provar que o digital era melhor do que o tradicional? É que aqui a gente pode mensurar, né? Todo mundo fala isso, mas no tradicional você não consegue mensurar, aqui a gente mensura. Então se mensura, por que tu não tá mensurando nas outras áreas, né? Se mensura, mensura em tudo. Dá pra você mensurar em rede social, dá pra você mensurar em SEO, dá pra você mensurar em qualquer área. E a gente tá com a missão de furar essa bolha e mostrar que dá para mensurar nessas áreas. Aí eu queria trazer só o tópico de um ponto que você falou no nosso evento do Analytics Summit do ano passado. Você falou sobre uma pesquisa da Norman Group, que você falou sobre quanto mais conteúdo as pessoas produzem, mais as pessoas vão ler. E que isso, aos poucos, vai fazendo as pessoas consumirem teu conteúdo até o momento que você vira, na cabeça da pessoa, exatamente a marca que resolve a dor dela para aquela ação. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais na prática isso aqui, para a galera entender. Porque eu vejo muitas vezes, e acho que eu posso até falar por mim, que eu já fiz esse tipo de crítica, que a gente fala assim, pô, não sei quem não trabalha, só produz conteúdo, porra. Cara, ela tá o dia inteiro fazendo podcast, tá o dia inteiro no Instagram, tá escrevendo artigo. Quando é que ele trabalha? Cara, na realidade, é um trabalho também. A pessoa se organiza para fazer aquilo também. Agora, né, a pessoa pode ter gravado 70 stories e só vai soltando, porra. Sentou um dia a bunda na cadeira ali e fez. Queria que você explicasse isso, porque eu ainda vejo muitas vezes a galera usando o termo blogueiro, é só redator. E quando na realidade, quando a gente fala de quanto mais conteúdo você produz, mais as pessoas vão ler. Ainda tem uma pesquisa que revela isso não tem como alguém questionar. Porque isso está comprovado que dá certo, está comprovado que dá resultado. Então, por que as pessoas ainda às vezes têm esses dois conceitos aqui? Um conceito de talvez descredenciar alguém porque ela está fazendo muito conteúdo.
né? Como se, porra, caralho, se ela tivesse um conteúdo raso, tudo bem, mas tá falando conteúdo profundo, tá falando super bem ali, pô, às vezes eu vejo alguém falar assim, pô, mas não sei quem só faz conteúdo raso, eu falo, pô, caralho, se é raso eu sou um merda, porque eu tô achando que foi super aprofundado o que a pessoa falou. E do outro lado, as empresas entenderem a importância disso, a importância de ter uma linha, alguém que auxilie eles nessa produção de conteúdo, em todas as frentes. E detalhe, não é porque o TikTok tá bombando que vai funcionar pra você nesse momento, você vai dentro do teu tempo. Mas eu acho que é importante levar essa consciência pra galera aqui. Tem uma coisa importantíssima aí de entender que é contexto. Boa. Tá? É entender o que é conteúdo em cada contexto. Perfeito. O que é conteúdo para cada público, para cada geração, para cada objetivo. Perfeito. Esse estudo da Norman Nielsen Group, ele é de 2002, a primeira edição dele, a primeira versão. Tá no site deles, é um dos... eu acho que é a página mais linkada do site deles. E naquela época, a gente tinha uma maturidade digital muito menor. Muito diferente. E o teste que eles fizeram foi o quê? Você escreveu um artigo de X parágrafos e um artigo de 2x parágrafos. As pessoas liam mais quando o artigo era mais longo. Um artigo de 3x parágrafos. As pessoas liam mais quando o artigo era ainda mais longo. Então, Perfeito. o teste era um teste isolado, né? Isolando muitas variáveis e controlando essa variável do tamanho do artigo. E ali, naquele contexto, naquele teste, ficou comprovado que se você oferecesse mais conteúdo, as pessoas consumiriam mais. Qual era o mito que eles estavam tentando derrubar com esse teste e que ele deveria ter sido aniquilado e infelizmente não foi? Que as pessoas não leem. Então, de fato, as pessoas leem. Ok, vamos tirar desse contexto e trazer para o mundo de hoje. A gente teve várias fases aí ao longo desses 20 anos. Em 2006, quando o YouTube explodiu, a grande moda da época era ser blogueiro. Né? A gente estava na década dos blogs ali, 2002 até 2010. Quando o YouTube explodiu, ser blogueiro ficou no passado, tinha que saber escrever, tem esse detalhe. E aí, todo mundo queria ser youtuber. Né? E aí vem coisas boas e ruins. Né? Então a gente tem Felipe Neto e a gente tem outros bons exemplos aí. Pode falar. Desculpa ser objetivo Não, pode ser, exemplo, mas se tu quiser falar mais alto, ele fica aqui perto da gente. Não tem problema nenhum. Tô zoando só. Não tem problema nenhum. E tem gente muito boa produzindo conteúdo. Se a gente olhar hoje... Pô, tem o Sacane lá do Space todo... como é que é o nome? Space Today, não é? Cara, Jovem Nerd, olha o conteúdo dos caras, bicho. Porta dos Fundos. Porta dos Fundos. Sabe, tem N exemplos aí, daria pra gente elogiar um monte de gente. Eu só queria elogiar alguém pra gente não ficar, porra... não ficar só criticando o Neto, né? Mas é da nossa cultura também, você não pode apontar o dedo, você não pode criticar, né, que aí você é hater e tal. Cara, enfim, tem gente que gosta, tem um monte de gente que gosta. Sim, com certeza. Inclusive. E esse é um grande ponto de entendimento. Todo mundo vai ter os fãs e vai ter os haters. Né? Ninguém chega desse tamanho só tendo hater. É normal, faz parte desse mundo polarizado. Mas voltando lá no histórico. Depois veio o Facebook. Aí começou a nascer a figura do influenciador. Depois veio o Instagram, que estourou aqui, sei lá, 2015, 2016. Aí todo mundo queria ser Instagrammer. Aí resolveram botar um rótulo mais fácil para isso, que era o influencer. E hoje a gente tem a figura do criador de conteúdo. Não vou discutir a questão da qualidade do conteúdo ou da profundidade do conteúdo, mas tem público para tudo. Perfeito. Tem ambiente para tudo, cada um tem o seu mercado e, mais especificamente, o seu nicho ali com quem você conversa. Nesse contexto inteiro, a gente acabou criando um ambiente no digital em que quem fala mais é mais ouvido. Quem gera mais conteúdo é mais consumido. Quem são as grandes figuras influentes hoje no YouTube e no Instagram? Os médicos. Até 2019, você quase não achava médico online. Tenta mandar um e-mail para um médico até 2019. O cara não olha. Tenta fazer uma campanha no Facebook. O cara não clica. Tenta anunciar no Google para o médico. O cara não googa. Cara, não, é louco. O médico não estava online. Perfeito. Aí, de repente, veio a pandemia, ferrou. Primeiro que o CFM teve que se ajoelhar perante a sociedade e admitir que sim, era possível fazer telemedicina. Só para dar o contexto desse comentário ácido e sarcástico. Em 2018, eu participei de uma convenção de várias cooperativas médicas e me colocaram num palco, num painel sobre inovação na medicina.
Eu fiz minha lição de casa e levei como exemplo de inovação a telemedicina. Uhum. Eu quase fui expulso a murro do palco pelos outros médicos ali, dizendo que a boa medicina se faz tocando o paciente, olho no Eita, olho. porra. Coisa. Então eu falei, é fácil, doutor, o senhor falar isso estando numa capital. Mas pensa que o seu paciente veio de ônibus, de um estrado de terra, sei andou quanto 400 é, quilômetros, com dinheiro que ele não tem, que ele ganha meio salário mínimo, para fazer uma consulta. Ele precisa voltar numa consulta de retorno com todo esse esforço? Não dá para fazer uma consulta de retorno com telemedicina? E o CFM não permitia. Aí veio a pandemia, né? Tiveram que se ajoelhar perante a sociedade e autorizar. Agora como é que fala que não pode mais? Então Ué, não tinha que tocar, né? o contexto da observação é esse aí. Voltando lá na criação de conteúdo, quem são as estrelas hoje? O Drauzio Varela virou estrela porque ele estava na Globo, no Fantástico. Mas hoje a gente tem lá o Dr. Baracá, a gente tem o Paulo Musi, tem uma série de médicos e médicas fazendo trabalhos sensacionais, né? Assim, um canal sobre urologia, né? Canal sobre sexualidade, né? Que acho que é um dos maiores canais do Brasil, inclusive, da Kátia Damasceno. Cara, tem assunto para tudo na área de saúde. Outro dia eu caí num canal de enfermeiro lá, o cara tinha 2 milhões de seguidores. Eu falei, caceta, bicho. É 0,5% da população brasileira seguindo o canal. Acho que eu tenho um exemplo, eu gosto sempre de dar um salve para ele, pro Bernardo, do Além da Medicina. O cara montou justamente, e ele desistiu da carreira dele de médico para focar no negócio dele, e o Além da Medicina ajuda justamente pessoas formadas para ter sua residência. E o processo de residência, as provas de residência para passar na residência. Assim como tem o curso para tirar o AB. É do Assim, caralho. ó, é a educação online. Então, a questão de produzir mais conteúdo passa por isso. Né? Para você falar tanto, você tem que entender de alguma coisa. Né? Você tem que dominar algum assunto. E quanto maior a facilidade de você se comunicar, e aí é que é o grande diferencial. O médico é treinado para fazer medicina, não para ser um comunicador. Aqueles médicos que têm uma grande habilidade de comunicação acabam se destacando. Quando ele entende que isso é um modelo de negócio, ele está criando um ativo, né? Está construindo um ativo digital para o negócio dele, no sentido de gerar audiência, né? De ser ouvido, de ter espaço para falar, a gente democratizou o espaço de fala. Perfeito. Você não precisa mais da televisão, ou do jornal, ou da imprensa necessariamente para ser ouvido. Né? Qualquer um pode montar um podcast, qualquer um pode escrever um blog, qualquer um pode começar um canal com um celular. Né? Tá lá o Whindersson como um grande exemplo. Né? Um cara que estava fora de um grande centro, sem grande acesso à tecnologia, com um celular simples, com acesso à internet, o cara virou o que virou em termos de alcance. Em um dado momento, acho que ele foi o maior canal de YouTube do Brasil. A gente foi o maior, foi o segundo. A gente começou gravando o telefone do Luciano. Tripé, telefone do Luciano, vamos embora. Então, e quando não era dessa mas tem forma... muito conteúdo ruim. Tem, mas ruim sob qual ponto de vista? Exato. Ruim para quem? Né? Tem muita desinformação, agora tá no PL da censura, aí tá toda essa discussão. A democracia tem seu custo. Né? A partir do momento que você dá voz para todo mundo e tira todos os filtros, que foi o que a internet fez. Né? A gente tinha a figura no jornalismo do gatekeeper, né? O guardião do portão, aquele cara que filtrava, que fazia curadoria entre o que pode ser publicado e o que não pode. Né? Isso hoje está escancarado. Você vê os veículos de comunicação que são alinhados à direita, os que são alinhados à esquerda, né? Aquele que é partidário de uma determinada linha de pensamento, que é partidário da outra, e você tem o digital em que cada um pode falar o que quiser. Aí, lógico que você estimula o terraplanismo e você estimula uma série de informações, no mínimo, de caráter duvidoso. Né? Eu adoro o Amir Klink, por exemplo. Cara, sai um podcast com o Amir Klink, sai uma entrevista com o Amir Klink, sai o livro do Amir Klink, eu sou o primeiro a estar lá. E a filha dele é tão foda quanto ele. Não, cara, o cara é sensacional, assim. Eu acho que é um dos maiores brasileiros vivos e que todo mundo deveria ouvir é o Amir. E ele fez, eu lembrei disso por causa do terraplanismo. Ele falou, eu queria muito ter a oportunidade de botar uns 10 terraplanistas comigo e levar eles até o fim do mundo. E a gente ia dar a volta inteira e chegar no mesmo ponto e eles iam ver que o mundo não tem borda. Eu acho sensacional essa citação dele. Então essa questão do volume, ela se justifica por isso, porque as pessoas estão cada vez mais tempo online. Tem aquela pesquisa do State of Digital, alguma coisa. É a pesquisa mais famosa que tem aí de uso da internet. Eu estava compilando esses dados para um capítulo extra do meu livro lá. 10 anos atrás, a média de uso de internet por dia, por habitante no Brasil era de 5 horas e alguma coisa.
agora é de 10 horas e alguma coisa. O que significa que grande parte do nosso dia a gente está conectado. Praticamente E o quase que a gente metade do dia. consome? Você tem um app. Se não é um jogo, é para consumir conteúdo. Se você está no YouTube, você está consumindo conteúdo. Se você está lendo um portal de notícias, você está consumindo conteúdo. TikTok, Você está lendo e-mail, você está Spotify. consumindo conteúdo. Você está no TikTok, no Próprio Instagram, Spotify. onde você A estiver. galera tá você ouvindo tá podcast consumindo aqui no conteúdo. Spotify. Você está no Spotify ouvindo podcast, ouvindo música. Música é conteúdo. Então, tudo isso. Lógico que a gente não fala, vou no cinema assistir o novo conteúdo do Tom Cruise. Ninguém é besta nesse sentido. Vou ouvir um conteúdo no Spotify. Não, mas tudo isso é conteúdo. Uhum. Tudo isso é comunicação. É construção de comunidade. Então, no fim das contas, tudo isso é marketing. Perfeito. Eu falei outro dia sobre os alinhamentos que a gente tem nas principais áreas da vida. Todo mundo tem uma preferência em alguma das principais áreas. Todo mundo tem um alinhamento com alguma espiritualidade. Ou você é católico, ou você é cristão, ou você é espírita, ou você é candomblessista, é sempre difícil de pronunciar. Ou você é ateu, mas você tem algum alinhamento. Você tem uma comunidade no quesito espiritual. Na área de alimentação é a mesma coisa. Eu sou vegano, eu sou carnívoro, eu gosto de comida italiana, eu gosto de pizza, eu gosto de hambúrguer. O cara tem uma preferência, ele tem um alinhamento na área gastronômica. Na área de saúde. Pô, eu gosto de... O que tá na moda agora lá, que é o negócio de vôlei lá, caramba? O beach tênis? Beach tênis. Ou eu sou do crossfit, ou eu sou da musculação, ou eu sou da bike, ou eu sou da corrida. Então você tem um alinhamento na área esportiva. Ou eu sou do sofá, não pratico esporte e já era. Você tem um alinhamento na área cultural, ou na área musical, para ficar mais fácil de exemplificar. Eu sou do pagode, eu sou do metal, eu sou da bossa nova. Você vai ter um alinhamento. Então, você tem vários nichos e vários comportamentos em cada uma das áreas que compõem um ser humano, em cada uma das áreas de comportamento. E aí você vai ter uma preferência de consumo de conteúdo em cada uma dessas áreas. Então é natural que quanto mais conteúdo exista, mais conteúdo as pessoas consumam. Aí você fala, poxa, mas o nosso tempo não é infinito, a gente só tem 24 horas por dia. Então o que está acontecendo? As pessoas estão consumindo menos TV, estão consumindo menos rádio. Hoje, quando consome rádio, consome onde? Consome no celular, no aplicativo. Aplicativo da rádio. A gente mudou o meio, a mídia continua a mesma, rádio, mas a gente mudou o meio. Em vez de ser o meio tradicional, o aparelho de rádio, ele migrou para o smartphone, ele migrou para o painel do carro e tal, mas a mídia continua existindo, mudou o meio. Muita gente vai ter confusão nisso aí, mas aí a gente volta no Marshall McLuhan lá em 70 e tralala, acho que eu não tinha nem nascido. Então, é natural que quanto mais conteúdo haja, mais conteúdo as pessoas consumam. Perfeito. Eu faço uma vez por mês um Unsubscribe Day. Eu entro na minha inbox e falo, deixa eu pegar todas as newsletters que eu não li as últimas 3 edições. E eu me desinscrevo. Eu falo, não adianta eu ficar recebendo se eu não estou consumindo. Aí eu filtro. Eu faço isso no Instagram também. Também, né? É o Unsubscribe Day da mesma forma. Você vai lá, conteúdos menos entregues, conteúdos mais entregues. O Instagram até faz isso, né, automaticamente. Ele não te tira, mas ele te mostra a lista das pessoas que você menos interagiu. Menos interação. E aí, alguns anos atrás, a estatística, eu lembro que eu tinha visto isso lá com o Kiso da MLabs, é que as pessoas seguiam, em média, 170 pessoas. Isso. Eu apostaria que fácil hoje esse número dobrou. Para 300, 350 pessoas em média. Mas quem que detém a atenção? Aqueles influenciadores com milhões de seguidores. A Anitta, a Virgínia e vários outros exemplos aí. O Joel, né? Eu fui ver o Joel outro dia, tá com 5 milhões de seguidores. Bizarro. Quando eu conheci o Joel, não tinha 50 mil. Então, assim, essas pessoas acabam dominando a cena. Sim. Por quê? Porque o próprio algoritmo privilegia as pessoas que têm mais interação, que geram mais conteúdo. O negócio da rede social é te deixar lá dentro. Sim. Nas redes sociais em que você tem link, no Twitter não, o Twitter é exceção, mas no Facebook, no LinkedIn, quando você coloca um link para fora, ele mata o alcance do YouTube também faz isso, post. o Twitch faz isso. Por quê? Porque ele não quer que a pessoa saia dali. Quanto mais tempo você fica, mais anúncio você vê, mais anúncio você clica, mais dinheiro ele ganha. É o modelo de negócio. Só que o ser humano comum não conhece isso. A gente que é do meio sabe disso. Né? Quem viu o documentário lá da Netflix, que falava sobre o consumo de mídias sociais... Privacidade hackeada. Ele não é exatamente preciso, mas ele é muito bom. Né? Pro leigo, aquilo ali fica muito claro como a coisa funciona, o vício da dopamina e tal. Perfeito. Então faz sentido essa afirmação.
Quanto mais conteúdo a gente gera, mais conteúdo as pessoas consomem. Perfeito. Acho que na palestra do ano passado, no Analytics Summit, e depois em outras 2 ocasiões, no Growth Summit e no SEO Summit, eu falei isso também. Conteúdo é um jogo de volume. Se o seu concorrente, pensa numa empresa de varejo, se o seu concorrente está produzindo 1.000 conteúdos por mês, se você está produzindo 200, é uma estatística burra, tá? É bem estúpida. Logicamente que a progressão não é aritmética nem geométrica, né? Não é uma progressão linear. Não é que ele vai crescer 5 vezes mais rápido que você, mas ele vai crescer mais rápido que você. Né? Se você está produzindo 40 posts por mês e o seu concorrente está produzindo 200, ele vai crescer mais rápido que você. Não necessariamente 5 vezes mais rápido, mas vai ocupar mais espaços. Tem até uma Ele vai máxima. ocupar mais espaços no resultado do Google, ele vai ter mais compartilhamentos, ele vai ter mais gente tirando print, ele vai ter mais gente mandando por e-mail, ele vai ter mais gente consumindo aquilo. É natural. Tem uma máxima, né? Que é, você tá querendo o resultado com o que você tá fazendo hoje e não tá alcançando, dobra o que você tá fazendo hoje. E aí você não tá conseguindo o resultado, dobra de novo. Você não tá conseguindo o resultado, dobra de novo, até você alcançar. Ou você dobra em produção, ou você dobra em performance. Exato. Em fazer um conteúdo mais bem feito, com melhores imagens ou ilustrações. Com temas mais assertivos. Um copy de título melhor escrito, autores mais conhecidos. Né? E daí vem e o jogo sempre foi esse. Por que o jornal trazia uma pessoa que tem autoridade no assunto? Porque ele agrega valor ao jornal. Se eu tenho um colunista famoso, o meu jornal vale mais. Tem uma frase do Danilo Gentili que eu acho muito maneira, que ele falou o seguinte: quando eu comecei a produzir o The Noite, que acho que já tem 10 anos, é bizarro. Tem. O The Noite acho que já tem 10 anos, desde que, Nossa, então quer que era dizer na que o Band, CQC já depois tem mais de uma década. Desde que era na Band, foi pra CQC, com SBT. certeza. Olha que loucura. Foi Ele falou, quando produziu The Noite, ele falou o seguinte: eu quero trazer gente muito relevante, só que eu quero que as pessoas queiram assistir o The Noite. E não a não é o pessoa. convidado, eu não quero depender do convidado. Exato. Né? E uma vez um grande podcast do mercado, acho que o primeiro da categoria de negócios, falou pra gente isso. Falou, o teu podcast e o conteúdo que você promover tem que ser maior que o convidado. Porque o dia que você não tiver um convidado daquela altura, você tá fudido. Cara, é a reflexão que eu termino no meu livro. Né? Qual história seu conteúdo está contando? Exatamente. Então, a partir disso, dessa visão, o que ele tem? Uma estratégia de branding. A cada convidado, ele está construindo a imagem do podcast, do programa dele. Até que chega um momento que era aquela história, ir no Jô. Cara, ir no Jô Soares era o auge da carreira, bicho. Você ser entrevistado pelo Jô era surreal. Né? Qual que eram os 3 grandes sonhos? Ele, fizeram um Globo Repórter comigo, eu fui no Faustão e fui no Jô. Né? Quem que dominava a narrativa? Né? O maior canal de televisão. Perfeito. Então, a imagem do Jô era muito grande. E o convidado era elevado por ter sido entrevistado pelo Jô. Essa visão do Danilo é exatamente a mesma coisa. Vários podcasts que ele tá fazendo, na verdade, exatamente a mesma coisa que o Jô fez, né? É a mesma coisa. Que o David Letterman fez. E é uma coisa que lá atrás, quando começaram as redes sociais, o pessoal ainda chamava rede social de web 2.0 e tal, é a conversa do 1 para 1 com plateia. Perfeito. O que é o Jô? É ele conversando com o entrevistado ou com os entrevistados e todo mundo assistindo. A plateia local ali e a plateia na televisão. A lógica do podcast é a mesma. É a gente conversando e todo mundo consumindo esse conteúdo. E quanto mais qualidade você gera, mais você retém. Sempre foi a mesma lógica. Né? Por que tinha filme que era repetido na sessão da tarde 3 vezes no ano e tinha filme que não voltava nunca mais? Aquele que deu certo, você repete. Por que a Globo praticamente todo ano repete no Vale a Pena Ver de Novo o Rei do Gado? Porque todo mundo quer ver o Bernardo de Mezenga. Acabou, meu irmão. Sempre foi a mesma lógica. Então, quando a gente fala de métrica, é isso. Perfeito. Cara, por que você acha que a gente trouxe o Reis aqui de novo no podcast? Porra, a gente é burro. Por que ele tá 3 anos no Santos? Exatamente. Porra, a gente é burro. Aí eu fico lisonjeado. Como é que a gente deixa o Reis sem graça? Só nesses momentos. É olhar para os dados, é olhar para as métricas, é fazer análise óbvia. Perfeito. Poxa, se aquilo traz mais audiência, eu faço mais daquilo. Perfeito. Se aquilo não gera audiência, eu faço menos daquilo. Perfeito. E as próprias pessoas vão ficando esgotadas do formato. Então, a gente teve o boom das caixinhas no Instagram. Ao longo do tempo, esse formato foi esgotando para vários públicos. Depois teve o boom das lives. Né? Já tinha. Porra, 8 horas da noite todo mundo tava em live. Nossa, na pandemia era louco. Você entrava ali, tava tudo bolinha, live. E depois esgotou o formato. Aí tem fases em que a rede social vai lá e espreme,
Então, se você fizer mais Reels, o alcance está maior. Uhum. Se você fizer mais carrossel, o alcance está maior. Mas isso também varia, como a gente diz lá no interior, de acordo com o tipo de perfil. Né? O Will Binder, por exemplo, é um cara que eu sigo, que eu gosto bastante. O Will é muito bom. Cara, ele arrebenta com carrossel. Tem gente que manda muito bem em vídeo. Eu nunca gostei de fazer conteúdo em vídeo. Eu não me dou bem com o vídeo. Né? Não é um formato que encaixa para mim. Então, quem tem a paciência de me seguir teve que se acostumar que eu gero conteúdo escrito. Perfeito. Mas aí você não consegue se comunicar com quem gosta de vídeo. Desculpa, não consigo, não encaixa comigo. Quando eu tento fazer, não fica bom. É um baita esforço. Sei como é que é. E aí, assim, um cara que eu gosto de citar, cara, Fred Heitfeld, da Bain Company. Qual é a métrica de marketing mais utilizada nos últimos 20 anos? NPS. Cara, o cara criou uma métrica que mudou a história do marketing. Sim. Mudou a história de como as pessoas fazem negócio. E aí a gente trouxe isso para o digital também. E o que ele mede ali? O fim da cadeia, o fim do processo. Depois que você comprou, depois que você interagiu, depois que você já é cliente. Qual a tua satisfação com isso? E é aquele tapa na cara do marketing. Perfeito. Você fala, cara, se você fez um bom trabalho, o teu NPS vai ser 8, 9, 10. Se você não fez um bom trabalho, bichão, tá aqui, ó, tá na cara. Não tem como mentir. E cabe a você analisar. Pode ser no tradicional, pode ser no digital, pode ser no omnichannel, pode ser na casa do chapéu, bicho. Perfeito. Tá ali, escancarado, medido pra todo mundo. Então esse papo de que não dá pra medir, não dá pra medir uma ova. Caralho, né? Eu tenho uma pergunta, por incrível que pareça, final desse nosso podcast, caralho, que é bizarro, né? A gente tá gostando do assunto que a gente vai conversando. É uma pena que a gente tem pouco tempo, né? Se largar, você tá fudido. Natal. Você tá fudido, você vai ter que vir pro outro Web Summit e a gente sequestrar mais uma vez. A gente seguiu. Pode ser sem o capuz dessa vez? Mas eu tenho uma pergunta pra você, que a gente vai te fazer essa pergunta e vai fazer um recadinho muito a lá Dom Corleone pra quem tá ouvindo, e a gente volta pra tua resposta, beleza? Mas qual é a provocação que eu tenho aqui agora, que é uma provocação? Você acredita que é incoerente as pessoas falarem que elas são orientadas a dados, que elas analisam dados, que elas coletam dados, que elas se importam com isso, uma vez que elas não têm equipe nem budget para isso? Dorme com essa coisa. Pensa aí, dar um recado aqui mas você agora desbloqueou um negócio. Ele desbloqueou um negócio. É porque esse desbloqueio dele ia ser agora, nesse exato momento, que é um desbloqueio extra que ele não tá ligado. Exatamente. Tu já tem camisa da Métricas, não tem? Já tenho 2. Tem 2, né? Faltam várias. Então, quem desbloqueou aqui, Luciano? Porra, arrego. Abrindo aí que depois a gente vai fazer. Tem café, tem caneca, água, tem camisa, tem café, caneca, camisa. Coffee Mais muito forte. Coffee Mais pra casa, 84 pontos. Esse aí é do caralho. Tem cápsula, tem um dos melhores. Aí, Gabriel Nunes é o nome de quem cultiva o café? Exato. Do cafeicultor. Cara, que sensacional. Do caralho, né? Do caralho. É o algoritmo EEAT. É a confiabilidade, cara. Você dá o nome de quem faz o café, cara. Isso é sensacional. Esse café é muito bom, cara. Pô, tem história do cara aqui. Coffee Mais, inclusive, foi o que você tomou, o expressinho ali. Não, sensacional. Exato. O cuidado com a embalagem, né? Não é só o café, ele conta a história do café aqui, tem a ilustração do cara. O local, mostra no mapa o local, onde é. Esse café é maravilhoso. Temos mais mimos, não acabam os mimos, temos uma caneca, essa tu não tem. Tu vai resgatar aqui agora. Aquela ali, eu acho sensacional. Aquela fica na minha mesa. Ó, essa caneca aí eu estava usando aqui. Essa daí é do episódio 100. É que a gente passou dos 100 episódios aqui do podcast. Eu tô botando as canecas históricas. Históricas, eu tenho uma da Esquadrilha da Fumaça que eu ganhei. Caralho, maneiro. Da Esquadrilha da Fumaça. Maneiro. Fui lá levar as crianças e o Tenente Marcos Lemos, que era o tenente da comunicação lá. Abraço, Lemos. Cara sensacional. Assim, hoje tá na Embraer. É um cara sensacional, assim, ser humano em vários sentidos. E ele me deu um kit da Força Aérea, tinha uma camiseta pra minha filha. Tinha um pôster autografado por todos os pilotos, que eu guardo com o maior carinho, e tem a caneca ali da Esquadrilha, que é linda. E lógico, né? A mamba negra, né? Ah, não, essa daqui eu já tenho, vamos ter que trocar. Temos ativos mais dados, essa eu já tenho do Summit do ano passado. E agora, como ele emagreceu pra caralho, talvez a gente tenha que trocar o tamanho. Vai ter que trocar tamanho, é porque a outra deve estar muito larga agora.
Não, a outra, ela chegou depois que já começou a fase Boa. do Já desengordar. tá bom. Boa. Vamos dar o recado? Vamos dar o Qual recado. o recado, Luciano? Eu não vou nem entender Aladon legal. Corleone. Eu não tô ligado. Eu tô ligado no filme, eu assisto, eu acho muito maneiro, mas eu não vou conseguir interpretar Don Corleone. bom. Se você quiser ficar à vontade. Não, É pode ir assim, lá, pode ir lá. Mas é aquele... Você olha Você bota... fixamente nos olhos, Sim. lá na câmera, Sim, tô olhando aqui. e fala pausadamente. Eu vou Olha te o fazer um seguinte. convite que você não vai poder recusar. Exatamente. Vou fazer um convite que você não vai poder recusar. E olha só, cuidado que eu posso mandar uma cabeça de cavalo na sua cama quando você acordar. Então, só Ó. pra gente deixar acordado aqui. Se você não curtir, compartilhar e dar 5 estrelas lá na rede social do Spotify, eu não vou te entender e talvez a gente tenha uma conversa a ter no individual. Então, clica, curte e manda isso pro seu time. É assim, o senhor. Você olha pra lá e fala: você vem na minha casa, Isso aí não tem condições, não. dá o play do meu podcast, ouve meu conteúdo e depois vem: Godfather, help me. O mínimo, tu tem que seguir o bagulho. Exatamente. don't ask with Me chama de padrinho. Nunca me chamou na sua casa. Nunca me chamou na sua casa pra tomar um café. A minha esposa é madrinha de sua filha. Olha aí, fudeu, hein? Gostou? Aqui é fã do filme pra caralho. Tava a primeira cena do gatinho. Então você tá ligado que o Don Corleone mandou fazer a proposta irrecusável pro maluco sair da banda. Lembra? Fredo! Ó, enquanto meu pai estiver vivo, ninguém toca no Fredo. Essa é outra frase antológica. Então você começa Não, agora. enquanto mamãe for viva, eu não quero que nada aconteça com o Fredo. Isso aí. Toma. Então, Cara, agora você tem sensacional. essa missão e a gente também tem uma missão, que é lembrar da pergunta. Eu tenho que responder depois disso tudo. A pergunta é boa, que é sobre a incoerência. Que eu ia falar aqui pra gente finalizar esse papo em alto nível. É que eu não tô querendo ser polêmico nem nada, mas eu acho que incoerente, todo mundo fala, nós somos orientados a dados. E quando você conversa, não existe um budget separado para uma área de dados, não existe uma equipe de dados, não existe nada. Na realidade, eu sou orientado a dados porque eu tomo decisão baseada Não, nisso. e Mas, dados porra, ainda é um puxadinho dentro o da área de mínimo. Dá pra tecnologia. ser pior. Dá pra ser pior. Dá pra ter o budget, dá pra ter as ferramentas, coletar e não saber Fazer o que porra fazer com nenhuma. eles. Eu tava dando uma aula no INSPER faz um mês e meio, um treinamento de 3 dias intensivo lá sobre maturidade digital. Boa parte do público ali, nível gerencial e diretoria, e uma moça de uma montadora. Falando isso, ela falou, eu recebo 11 dashboards todo mês. Eu tenho Que ferramenta loucura. de monitoramento de rede social que me diz o que as pessoas estão falando da marca, se elas estão falando bem, mal e tal. Eu recebo relatório do meu site, eu recebo relatório das campanhas de mídia, não faço a menor ideia do que fazer com aquilo. Eu não sei como é que cada coisa conversa uma com a outra, e eu não sei... aí ela aprendeu ali, porque a gente construiu um funil juntos. Né? A gente montou o funil inteiro, eu tenho uma calculadora lá no Google Drive, eu abro ali na hora e vou construindo com eles passo a passo, taxa de conversão, taxa de eficiência, a gente monta na aula. Então os caras sabem dali, saem dali sabendo interpretar as principais métricas de conversão. Ela falou, eu não sei como pegar as minhas 11 dashboards e colocar nesse modelo. Uhum. Eu recebo os dados, eu não sei o que fazer com eles. Então, assim, dá para ser pior. Às vezes você não tem o recurso para coletar e pior, você gasta para coletar, você faz recebe porra, os relatórios e você não tem um time faz nada. qualificado para saber o que fazer com aquilo. Isso eu acho que é um dos problemas que acontece no mercado. Eu sempre falo E não isso. acontece pouco. Não. Não acontece pouco. Eu sempre falo isso, quem acompanha a gente nas redes, quem ouve o podcast aqui de forma assídua, sabe que a gente sempre fala sobre pior do que não tomar decisão baseada em dados é tomar decisão baseada em dados errados. Mas isso é a partir do momento que você coleta, né, e tal. E a gente tem sempre uma outra frase que a gente fala, medir tudo é um ato preguiçoso de quem não sabe o que quer. E a gente vê isso acontecendo de forma demasiada no mercado. É tipo, a gente já venciou empresas gigantes falando em determinados momentos, não tô falando com a gente, falando a gente mede cada detalhe da jornada do nosso consumidor. E o que você faz com isso? Porque, assim, não tem um Falamos problema. Eu não Cara, tava nem cuidando. Esses dias, numa imersão para os alunos lá da escola, eu estava falando sobre OKR. Né? Eu, como sou da roça, falo OKR mesmo. E aí a gente faz ali o treinamento de OKR e eu faço os alunos construírem o OKR no curso. E eu uso a lógica do rei da Holanda, né? Para que todos eles façam. Como é que o rei da Holanda controlava os navios no porto? Ele tinha o direito de comprar a carga pelo valor declarado pelo capitão.
E o capitão pagava 20% de imposto em cima do valor total da Aí o carga. capitão falava que era barato. E aí, aleatoriamente, ele ia lá e arrematava um navio inteiro. Se o capitão declarou a menor, ele tomou prejuízo. Né? Então, todo mundo declarava valor justo. O que eu faço? Ele falou, todo mundo tem que construir 3 OKRs. O que é o OKR? Objetivo, resultado-chave. Perfeito. Tipicamente, as pessoas trocam o resultado-chave por tarefa. Perfeito. Eu falo, não, isso é atividade, isso é o 3º nível. Mas, ao longo desses anos em que a disciplina se popularizou, em muitas organizações a gente vê isso começando a acontecer. Nos nossos projetos, na consultoria, todos eles, na fase de onboarding, a gente valida o objetivo macro, 3 objetivos que respondem ao objetivo macro e os indicadores que respondem a cada um desses objetivos. Aos 3 menores, digamos assim, os 3 mais objetivos e o objetivo principal. E todos os relatórios ao longo de todo o projeto respondem a esses objetivos e indicadores. De forma que a hora que chega no final do projeto, o cara fala, mas não atingiu a minha expectativa. Eu falo, mas a gente alinhou a expectativa, o objetivo não era esse, o indicador não era esse. A gente não bateu os indicadores mês a mês ao longo de 12 meses. Como é que a gente não atingiu a expectativa? Ah, mas eu esperava mais. Então você não declarou essa expectativa. Mas, conforme a metodologia foi se embrenhando nas organizações, e ainda bem isso tem acontecido cada vez mais, principalmente em substituição a Balanced Scorecard, que, pelo amor de Deus, traço chato. Então, essa coisa de entender o que eu quero, entender como eu meço, e aí saber qual métrica eu peço. Ok, mas ainda assim, unificar tudo isso numa jornada só, ter esse entendimento que vai além de first click, last click, eu acho que agora o mercado chegou nesse ponto dessa discussão. E ainda bem que essa discussão tem esse ano inteiro para acontecer. Legal. Porque agora a gente está vivendo o rush do vamos migrar para o GA4, vamos migrar para o GA4. Beleza, todo mundo foi lá e instalou a tag. Sim. Aí não configurou os objetivos, não configurou as metas, não fez o processo todo direitinho. Agora a gente vai viver o outro drama no segundo semestre. Que é, tem o GA4 e não tá coletando os dados. Tá cagado. Tem o GA4 e não tá funcionando. Né? Mas todo mundo acordou para essa discussão. Uhum. Ela não é mais uma coisa que tá lá no puxadinho, né? Que é a última preocupação. Agora todo mundo sabe que precisa fazer. E onde que o Google consegue ser genial nisso? Ele começou a cobrar. Então, se você não fizer direito, você vai pagar. Você tá fudido. E ele fez doer o órgão que mais dói no ser humano, que é o bolso. Então, a hora que você vai lá e mexe no bolso, aí o cara se mexe. A hora que você começa a cobrar, aí as pessoas passam a dar valor. Exato. Né? É triste que seja assim? Mas aí a gente volta em um dos caras que nunca erra, Abraham Maslow. Né? É do comportamento humano. Perfeito. Então, a partir do momento que o cara sabe que ele vai ter que pagar, aí ele passa a dar valor para aquilo. Que isso, hein? É surreal, mas o comportamento nunca muda. A gente veio no carro, né, enquanto eu tava de capuz falando sobre isso. Que no começo da pandemia veio aquela onda do novo normal, porque o novo normal, porque o novo normal, e eu comprei briga com um monte de gente falando isso daí é a maior lorota que já inventaram. Não existe novo normal. As pessoas não mudam em 1 ano, em 2 anos, em 1 geração, em 2 gerações. Cara, o cérebro não se adapta tão rápido. Né? Ele leva milênios para se adaptar. Assim, não é em 1000 anos que você muda o cérebro. Né? O biológico muda muito mais lento do que as pessoas acreditam. E a gente tende a querer voltar para o comportamento que a gente sempre teve. Acabou a pandemia. Qual é a única herança que ficou da pandemia? Home office. O home office. Né? E que muitas empresas estão na base da porrada querendo acabar com ele e tal. Por quê? Porque é da cultura das empresas trabalhar daquele jeito. O comando e controle. Poxa, a gente está há décadas tentando substituir o comando e controle. Infelizmente, as pessoas precisam disso. São poucas as pessoas que têm a maturidade, né, que são adultinhas a ponto de fazer o trabalho delas sem precisar estarem sendo cobradas. Né? É da natureza humana que isso aconteça. E aí acabou a pandemia, voltou tudo ao normal. Vieram 20 mil pessoas aqui para o Web Summit para se encontrar, para se abraçar, para trocar vírus, bactéria, abraço, pessoas que talvez beijo, se falem direto. Conversa. Mas poderia ter sido um e-mail, né? Poderia ter sido uma call. Cara, as pessoas querem estar juntas, é da natureza humana. A gente é um bicho coletivo. Né? Quando o ser humano fica isolado numa caverna lá, virou uma bomba. Não funciona. Cara. A gente é um bicho coletivo. Então, o comportamento não muda. E aí, volta no Maslow. A hora que você entende o comportamento, você obriga o mercado a mudar, e o Google tem esse poder. A hora que ele foi lá e falou, acabou, amiguinho. Agora vai ser do meu jeito. Ou faz direito, ou não vai ter. Agora todo mundo... Shut up and give my money.
Foi isso que ele meteu. Que aula, hein, Luciano? Contrário, né? Shut up and give my money. Não é take my money, tira de mim, não. Me dá o meu dinheiro. Você tá 15 anos aí, ó. Usando a ferramenta Tá de usando graça, 15 né? anos de graça, agora shut up and give my money. Sim. Acabou. Acabou mesmo. Assim, a gente sempre avisa, fala, olha, tal coisa que é de graça vai deixar de ser. Aí quando as pessoas, eu não sabia, eu não esperava. Não Bicho, tava qualquer esperando. coisa do Google, uma hora vai vai ser deixar de ser cobrado. de graça. Então aproveita enquanto é. Aproveita a oportunidade, né? Porque uma hora eles vão cobrar. É isso. Mais um podcast. Mas um podcast não. A gente sempre tem, meu irmão. Quando o podcast é pica, a gente termina dizendo mais uma aula ou uma consultoria grátis. Sim. E aqui foi uma consultoria com aula Sim, com certeza. de maturidade digital, que eu tenho certeza que mexeu com muita gente tá aí. Você vai mudar o nome do podcast, já né? virou maturidade digital faz tempo já. Sabia. Eu entendi. Do meio pra frente, Não, eu sei do que meio pra podcast frente, a não gente é não o, seguiu não é o nada. tema que a gente A gente tava não ali. seguiu nada da pauta. A gente é amigo por fora e se fala tanto que a gente foi trazendo as coisas aqui, ó. E plum, 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 Mas plum, plum, e isso que é o vambora. mais Isso que é importante. o mais Muito do que a importante. gente trocou aqui é o que a gente vive no Exato, dia a dia. exato. E provavelmente é o que quem tá aqui com a gente Quer ouvir. certeza. vive Exato, também. exato. Né? Bota no comentário aí. Fala, pô, ou, isso acontece Exatamente. comigo, né? Pô, já passei por isso. Eu Trabalhava em tal lugar, me rolou vi sendo assim representado. mesmo. E aí, qual que é a ideia? É que o cara possa mandar isso Exato. aqui pro chefe dele e falar, mano, eu tô te falando, não quer acreditar em mim? Ouve esse esses cara caras aí. falando aqui, Ouve ó. esses caras aí, pelo amor de assim, Deus. Pelo menos você tem alguém quem botar a culpa Exato. se der errado. É o que eu falei outro dia pra uma aluna. A aluna falou assim, cara, tu acredita que tem a galera aqui, ela ainda é preocupada com page view e tudo mais? Eu falei, ó, você tem uma tática infalível que eu faria no teu lugar. Aí ela, que tática infalível? Eu falei, bota o fone, mas tira ele do computador. Beleza? Bota na minha aula que eu falo que page view é métrica burra. Bota no alto som. Quando o Deixa todo chefe mundo estiver ouvir. passando, você dá play. Aí você fala, ai meu Deus, desculpa, achei que tava com fone. Todo mundo vai ouvir, vai Pra se encerrar assustar. com mais uma citação, que eu adoro citações, o grande filósofo americano Homer Simpson. Filósofo contemporâneo. O importante é ter em quem botar a culpa. A culpa é minha, eu boto em quem eu Culpa é minha, quiser. bota em quem eu quiser. Então, assim, tem que botar a culpa, bota a culpa na gente. Eu falo isso pra todos os clientes. Eu falo, mas o meu chefe não me ouve. Eu falo, me bota numa Bota call com ele. uma com ele que ele vai Marca uma ouvir. reunião, deixa que eu Fala, vou lá e filho. falo. Adoro essas Eu sou confusões. pago pra falar isso. Eu sou Exato. pago pra dar as más notícias. Exato. Eu não sou pago pra agradar. Né? Ninguém Tamo contrata aqui. consultoria, Consultoria porque quer. Você contrata consultoria porque tem treta. E eu preciso resolver a treta. Né? Que nem Americanos fez com a Price. Você contrata a pessoa pra resolver a treta. Eu não devia ter feito essa piada, mas eu já fiz. A produção tá ali se matando. Eu não acredito que ele falou isso. Bem no Mas é- finalzinho, tá Bem ligado? no finalzinho, né? Mas tudo bem. Se quiser, dá pra cortar. Então, assim, é isso. Usa a gente pra dar o recado. Né? Perfeito. É o nosso papel. Né? Perfeito. Quando as pessoas vêm e falam, cara, tá errado, me ajuda a consertar. Ah, mas meu chefe não ouve. Deixa que eu vou lá e falo. Né? Perfeito. Você se Manda falar um vai ser podcast, demitido. troca uma ideia. Eu não. Eu tô aqui pra Exato. falar que tá errado. É o que a cara gente me sempre pediu fala. isso. Pega esse podcast, chama o time, fala assim, vamos ouvir, e daqui a... Hoje é segunda. Dá um play aí, sexta-feira eu reúno meia hora pra debater sobre isso. Troca uma ideia. E Você vai ter coisa que você não mágica concorda, no coisa que você não YouTube, cara. A hora que discorda. você clica em cima do vídeo, copiar o URL com o tempo. Aí você manda Daquele exatamente momento aquele que você trecho quer. que você quer que a pessoa Aqui no, ouça. aqui no Spotify também Olha, tem. A conversa inteira é. É. muito boa, mas ouve esse trechinho de 2 minutos Tem aqui. isso no YouTube e no Spotify. Aí você Pode manda mandar só qualquer das aquilo. duas formas que a pessoa pode ouvir. Mas é aquela história do amadurecimento, né? Ó. Todo mundo tem o direito de amadurecer, alguns se negam. A gente só quer te agradecer por esse papo. A gente promete que na próxima a gente não vai fazer Rapto do Menino Dourado. A gente vai te chamar, pode entrar no nosso carro, por gentileza? Uma carabina te apontando. Não, entra aí, no caminho. Pode deixar que o próximo vai ter 3 horas de resto. A gente vai Pra ter um papo fazer- à vontade, à vontade. Porra, já Tomando vamos- um é. whiskyzinho. Ih, Não, aí tá errado. e a... Se eu já falo demais sóbrio, hein? A gente vai devagar, a gente vai devagar. Até cerveja aí que dá pra gente tomar. No episódio Zé Delivery, a gente teve que tomar cerveja. No episódio, porra, foi chatão, mano. Coisa horrível. Pô, foi, eu fiquei triste. Eu falei, porra, não acredito. A gente vai ter que pedir o Zé Delivery enquanto tá no podcast pra ver qual é. Exatamente. Aí chegou gelado, a gente vai fazer o quê? Ah, Não dá pra Poxa. desperdíciar. Próximo podcast com Reis, a gente tomando uma. eita, gostei dessa. Muito obrigado, meu querido, como sempre. É sempre uma aula, honra uma estar aqui com conversa. vocês. Que a honra é toda nossa, tá, maluco? Você sabe muito bem disso. Sempre deixo explanado pra todo mundo, também pra você, que a honra é toda nossa. Muitíssimo obrigado. Aliás, quando o episódio sair... Bom, você já revelou o segredo, né? Já um pouquinho. Aquele segredo. Já. Já. Então, assim, cara, isso é um depoimento muito pessoal. Eu falo com todos os amigos que escrevem também. Eu falo, tenho 2 carreiras, antes do livro e depois do livro.
depois que a gente escreve um livro, todo mundo acha que a gente é inteligente. E aí, toda vez que algum amigo vem dividir o sonho, fala, cara, tô escrevendo um livro, quero publicar o livro, eu faço o possível para ajudar a realizar o sonho, né? E, cara, é um prazer enorme te ajudar a realizar o seu sonho e tá ali tendo a honra de todo meu, fazer a apresentação do livro no prefácio. Não só apresentação, rolar, botar a galera da DVS junto ali também, mostrar, porra, tá maluco. Não, cara, a DVS construiu um portfólio digital muito legal nos últimos 7 anos. E vários amigos eu levei para lá, várias pessoas que eu respeito no mercado, que eu conheço o trabalho, gente que tem o que dizer, né? Gente que tem o que acrescentar, que quer gerar valor para o mundo. E aquela história, ninguém escreve um livro para ficar rico. Que a gente ganha um direito autoral ínfimo. Eu até agora não conversei com a DVS quanto que eu ganho, cara. Eu não sei. Tu tem noção? Não, depois eu te falo. Isso não dá pra falar mais, porque tá em contrato. Mas assim, ninguém escreve livro para ganhar dinheiro. Você ganha dinheiro ínfimo com o livro. Uhum. Mas a gente faz isso para contribuir, para deixar um legado, para passar para frente. Então, é muito legal ver outros amigos, ver pessoas que eu respeito, que geram conteúdo bom, que faz a diferença na vida de quem acompanha a gente, nos negócios, no nosso mercado. Cara, eu fiquei muito feliz. Pô, tá maluco. No dia que eu recebi o áudio, falei, cara, foi pra editora. Show de bola. Porra, tá maluco. Felicidade é toda minha, cara. Como já falei em vários momentos, porra, consumi teu livro para um cacete. Você sabe que eu já tinha o livro. Fiz questão de comprar, e o time de conteúdo da Métricas Boss tem o livro. Eu faço isso para todo mundo aqui, porque me ajudou e pode ajudar todo mundo. E quando você topou lá, escrever o prefácio, me ajudar com a DVS, falei, pô, tá maluco, porra, eu lia o autor da obra, agora sou amigo do autor da obra, o cara já tá me ajudando com o papo aqui, tá maluco, que isso, pra mim foi uma honra absurda estar ali, e acho que o maior desejo meu, assim, de escrever esse livro e tudo mais foi, cara, para Complexo Vira-Lata, saca? Que é o complexo que o brasileiro muitas vezes tem de achar que todo mundo na gringa é foda. Eu acho que esse livro aí talvez seja um dos poucos livros brasileiros sobre o tema e que possa, quem sabe, inspirar mais gente a fazer, produzir conteúdo, mesma coisa. E esse aqui tá escrevendo também agora. Já toma tu aqui ao vivo já, ó, pra gravado, já pra deixar na tua cara aí. Eu tô mesmo. Eu tô mesmo. Tem um negocinho escrito lá. Já vai ficar comprometido agora. Em breve fica pronto. Em breve, a qualquer momento, entre o hoje e a eternidade. Em breve eu termino. Não, e tá muito mais próximo do que a galera imagina. É muito pra ano que vem, dá pra ano que vem. Sei. Não. Pô, eu não gosto de prometer nada. Mas eu tô comprometendo. Prazo na minha vida, né? Tô comprometendo ele aqui. Se eu lançar um livro, nem compro o livro, porque eu não vou querer autografar. Beleza? Cara, essa é uma sensação que até hoje eu não acostumei. Cara. Loucura, até hoje é estranho. Loucura. No Web Summit, a galera de vez em quando, pô, vocês podem tirar foto? Eu falei, cara, que loucura. Tirar foto. Tu quer tirar uma foto comigo por quê? Velho. Exatamente. Eu só faço minha mãe não quer tirar uma foto comigo, tá ligado? Nem minha mãe quer tirar foto comigo. Pessoal, você que ouviu até a o gente, próximo episódio. De nada por esse papo. Exatamente. Compartilha e obrigado e até a próxima. Tchau, valeu.